Olá galerinha do channel, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O vídeo de hoje saiu numa quinta-feira. Conforme eu tinha falado pra vocês, eu tive alguns imprevistos nessa semana e como na terça eu fiz um vídeo, então não queria que eles ficassem tão recentes, então hoje saiu o vídeo sobre a síndrome que eu vou falar hoje. Hoje então vai ser sobre a síndrome de borderline, que se você já assistiu o filme Garota Interrompida, ele retrata muito bem de como funciona essa síndrome também. Basicamente, essa síndrome refere-se a uma pessoa que é muito intensa em suas emoções, mas se você quiser saber realmente como funciona, se você se enquadra nesses sintomas, fique aqui comigo até o final, que eu vou contar tudo pra vocês. Mas antes de começar a falar sobre a síndrome de hoje, eu já quero pedir pra você, se você não é inscrito no meu canal, já se inscreve aqui embaixo. Ativa o sininho para receber as notificações, tem vídeo novo todo domingo e toda quarta-feira também. Aqui eu trago tanto sobre casos criminais, como síndromes e transtorno de filmes e séries. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, esse é o lugar certo. Deixa o like aqui também no comecinho do vídeo e me segue lá pelo Instagram, @emmente.psique. O filme Garota Interrompida vai contar uma história de uma jovem que ela acaba por se internar em uma clínica psiquiátrica por ela apresentar alguns comportamentos um tanto perturbadores para a sociedade e principalmente para ela mesma, porque ela acabou também tentando suicídio. A personagem ela foi diagnosticada com a síndrome de borderline, mas ela mesma questiona se em todo o filme se realmente ela estava louca ou se tinha algum problema mental com ela, ou todos aqueles sentimentos e emoções apenas faziam parte da vida, ou até quem é normal na vida pra gente definir uma pessoa sã ou louca. Mas primeiramente eu quero dizer pra você que quem tem a síndrome de borderline não é uma pessoa louca, é um transtorno que acontece em muitas pessoas que causam alguns sintomas, mas não quer dizer que a pessoa seja insana, longe de mim. Mas apenas no filme ela faz esse questionamento. Mas primeiramente nós precisamos entender como funciona a síndrome de borderline e no que ela afeta a vida das pessoas. Primeiramente eu quero estar aqui para vocês é que eu já trouxe aqui no canal sobre o transtorno da psicopatia e ele é basicamente o contrário da síndrome de borderline. A psicopatia ela tem uma característica muito marcante, que a pessoa não possui sentimento ou empatia pelas outras pessoas. Já o borderline, ele é quando a pessoa tem muitos sentimentos, que esses sentimentos são tão intensos que afeta a vida dessas pessoas. Agora, de que maneira ele afeta e quais são os sintomas, eu vou começar a falar agora para vocês. O nome borderline significa aquele que está à beira, ou seja, aquele que está na borda de alguma coisa, que está prestes a fazer algo. E esse nome, apesar de ter definido por um bom tempo o que significava a síndrome de borderline, com o decorrer do tempo os pesquisadores começaram a ter uma outra visão e ele já não se enquadra tão perfeitamente, porque realmente uma pessoa que tenha borderline, ela vai ter esses sentimentos muito fortes e vai ser impulsiva na maioria das coisas da sua vida, mas possuem também alguns outros sintomas, como também a pessoa que possui borderline, ela acha que ela vai ser sempre negligenciada pelas outras pessoas. Ela vai ter uma figura de si mesma muito específica e essa figura, na maioria das vezes, todas as vezes, na verdade, é uma figura pessimista de si. Então ela precisa que o outro comprove que vai estar sempre ao lado dela, que não vai abandoná-la, pois ela tem esse complexo de abandono e que as pessoas irão deixá-la. Isso, com o decorrer do tempo, pode ser muito sufocante, porque realmente você precisar provar todo o tempo para o outro que você não vai deixá-lo, que você realmente o ama de verdade, e aquela pessoa necessitar sempre dessa confirmação pode ser muito desgastante nas relações. Então, na maioria das vezes, ou até praticamente todas, quem tem borderline tem uma grande dificuldade para manter relações, principalmente afetivas, como também pode ter dificuldade nas amizades e também até com seus próprios familiares. Mas quando você conhece uma pessoa que tenha borderline, você pode achar aquela pessoa simplesmente fantástica, porque no primeiro momento ela vai transparecer toda aquela empolgação, porque quem tem essa síndrome não está sempre triste para baixo o tempo inteiro, mas sim ela vai como uma montanha russa de sentimentos. Então ela pode estar muito bem nesse exato momento, muito feliz, como depois ela pode ter um surto de depressão e ficar para baixo demais. Então, quando alguém que possui essa síndrome ou transtorno está conhecendo outra pessoa, ela vai estar normalmente muito feliz, porque ela é do tipo de pessoa de realmente se entregar naquele relacionamento, e quando ama, realmente ama demais.
mais. Então aquilo pode ser encantador, mas com o decorrer do tempo a personalidade vai começar a apresentar alguns problemas no relacionamento. E também, como eu acabei de falar pra vocês, como eles amam demais, eles podem também ser o oposto de odiar aquela pessoa de um dia para a noite. Então eles podem mudar a percepção que tem de uma pessoa muito rapidamente, de uma forma muito intensa. Nada é pela metade, é sempre ou 8 ou 80. Ou eu amo ou eu simplesmente não suporto aquela pessoa. E também quando a pessoa tem o borderline, vai conhecer outra pessoa, ela vai criar um ideal em torno daquela pessoa e vai querer com que essa pessoa supra essas expectativas. Ou seja, aquela pessoa que ela se relaciona é uma pessoa que vai salvá-la de todas as dores, é uma pessoa que vai cuidar dela, é uma pessoa que vai ser aquele porto seguro. E ela sempre vai querer que passem muito tempo juntos, aí com o decorrer do tempo ela pode começar a achar que na verdade agora não, que a outra pessoa não se importa o suficiente, não a ama o suficiente, e isso, como eu já falei, pode ser um tanto desgastante, porque nem quando é próximo demais de outra pessoa, quando você idealiza algo na outra pessoa, é saudável para si mesmo, porque ninguém pode suprir as nossas próprias carências, e sim nós mesmos, e temos que começar a trabalhar com as nossas próprias questões. Como também uma pessoa que acha que a outra não se importa nem um pouco é bom, porque se você está em um relacionamento com alguém, na maioria das vezes é porque aquela pessoa realmente se importa com você. Então, pessoas que têm borderline, elas possuem muita empatia com as outras pessoas, mas principalmente se essa outra pessoa estará lá para ela, para cuidar dela. Então, como eu sempre tô falando isso aqui pra vocês, é realmente uma característica muito marcante de querer outra pessoa, de amar outra pessoa na intenção com que essa pessoa também cuide dela. Por isso que é muito comum pessoas que têm borderline se envolverem em relacionamentos abusivos, como por exemplo aquela pessoa que vai controlá-la demais, que vai proibi-la, quem sabe, até de sair de casa, que não vai deixar ela ter muitos amigos, mas de uma certa forma ela vai achar que toda aquela atenção que não é nem um pouco saudável, atenção entre aspas aqui, é bom porque mostra que aquela pessoa se importa. Então é muito comum que pessoas com borderline se envolvam em tipo de relacionamentos assim, ou até quem sabe ela possa desenvolver um relacionamento abusivo com outra pessoa, exigindo 100% da atenção o tempo inteiro. Inclusive elas podem ser muito ciumentas de ver tudo o que a outra pessoa tem no celular, ou até de seguir a outra pessoa para saber onde que ela vai ou o que ela tá fazendo, porque ela precisa sempre reafirmar que aquela pessoa a ama de verdade, não está deixando por outra ou que não se importa. Então, muitas vezes, pacientes como esse têm muita dificuldade de controlar a sua raiva, porque como são pessoas que têm sentimentos de uma forma muito intensa, eles também tendem a ser pessoas muito impulsivas. Então, pode ter ataques de raiva, ataques de ciúme, e quem sabe até ela pode bater em outra pessoa devido a um surto de raiva que ela teve ali naquele momento. Mas isso não quer dizer que todas as pessoas que possuam borderline são pessoas agressivas. Não, muitas vezes a pessoa ela pode reprimir aquilo pra dentro de si, toda a raiva que ela sente com o mundo, com as suas próprias questões, ela vai descontando nela mesma. Como ela pode desenvolver também a automutilação para descontar todo esse misto de sentimentos de uma forma muito intensa. Pessoas que possuem borderline também podem mudar a sua autoimagem muitas vezes, como por exemplo, na maioria das vezes, a sua autoimagem é de uma forma negativa, de uma forma pessimista. Porém, a pessoa também pode sentir como se ela não existisse, pode sentir um vazio muito intenso. É também um desses motivos que ela vai sentir muita necessidade de ter o amor de outra pessoa, de ter a atenção de outra pessoa de forma muito intensa para que ela supra esse vazio que ela tem com ela mesma. Quando eu comecei a pesquisar sobre essa síndrome, eu vi alguns vídeos, li alguns textos, alguns artigos e eu vi alguns comentários de pessoas falando que possuem esse transtorno, que possuem essa síndrome também, comentando como é difícil conviver com essa síndrome, e basicamente a palavra que traduz o que ela significa é a dor, porque normalmente essas pessoas estão em sentimentos muito intensos e muito conflitantes e muito dolorosos. E agora imagina você ter todos esses sintomas todos os dias da sua vida, sentindo todos esses sentimentos de uma forma tão intensa, tendo essa péssima imagem sobre si mesmo, tendo essa necessidade que o outro te ame, porque você possui um vazio muito enorme. Imagina como realmente tudo isso deve ser muito perturbador conviver dentro do seu próprio cérebro. É por isso que muitas vezes pessoas que possuem borderline também podem apresentar quadros depressivos de forma muito intensa. Agora a pergunta que surge é qual é a origem da síndrome de borderline, o que causa ela, será um fator genético, um fator biológico, um fator ambiental? E a resposta para essa pergunta é que acredita-se que há sim um fator genético, porque 5 vezes mais
pessoas que têm borderline apresentam alguém na família que também tem também um histórico familiar. E acredita-se que também é um fator ambiental, de pessoas que normalmente passaram por algum tipo de trauma na infância, como até abuso sexual, abuso físico, ou até também teve algum tipo de abandono na infância que acabou corroborando para que surgisse todos esses sintomas. Crianças podem ter síndrome de borderline, mas normalmente ela apresenta-se de forma mais na adolescência, porque é quando ali nós temos normalmente o nosso primeiro amor. Como eu já falei pra vocês, que como os relacionamentos eles são conturbados quando uma pessoa que é adolescente que tem essa síndrome, então ela vai mostrar todos esses sintomas também de uma forma muito intensa, muito conturbada, e se a outra pessoa deixá-la, ela pode ter um quadro depressivo muito intenso. É muito mais comum também que mulheres tenham borderline do que homens, como eu até citei no outro vídeo pra vocês que fala da psicopatia, que é mais comum homens possuírem psicopatia do que mulheres. Isso se dá também pelo fato curioso, porque normalmente nós associamos mulheres como seres que são mais sentimentais e homens como seres que são mais racionais ou até frios, quem sabe. Então a síndrome de borderline, ela mostra esses sentimentos mais intensos, e a psicopatia é o oposto disso, que é a pessoa não possuir nenhum sentimento. Então essas duas características mais marcantes podem estar relacionadas com os sexos, mas claro que eu não estou dizendo que a síndrome se limita apenas ao sexo masculino ou ao sexo feminino, mas sim que é mais comum existir dessa forma. Agora, para fazer o diagnóstico, como eu já falei para vocês em todos os vídeos que eu trago sobre síndrome ou transtorno, necessariamente precisa se passar por um acompanhamento de um profissional. Precisa ir ao médico psiquiátrico, que um dia nós consigamos quebrar esse tabu que psiquiatra é apenas para louco, não. Ele trata, na verdade, de diversos problemas psicológicos que nós podemos ter durante toda a nossa vida, e problemas psicológicos estão cada vez mais comuns, eles são mais comuns, porque a maioria das pessoas possuem algum tipo de transtorno, possui algum tipo de dificuldade em determinadas situações, então é muito importante passar por esse tratamento da mente também. Então é só um psiquiatra profissional que vai diagnosticar alguém. Esse vídeo é mais para informação, e se você se enquadra em algum desses sintomas que eu te falei, não é através desse vídeo que você vai poder se diagnosticar, mas sim passando por alguém que estudou para isso e está plenamente capacitado para te dar um diagnóstico. E a coisa mais importante que possui no tratamento após a pessoa ser diagnosticada é também através da terapia. Claro que pode existir também a intervenção medicamentosa, apesar de não existir nenhum tipo de medicamento que vá tratar diretamente a síndrome, mas ela pode tratar alguns sintomas como quadros depressivos, e também a pessoa ser ansiosa, ela toma algum medicamento para que vá estabilizar essas questões aí biológicas. Mas a terapia é de extrema importância, a pessoa precisa passar necessariamente por ela, porque é ali em que ela vai lidar com todas essas questões, com todos esses sentimentos conflitantes que existem dentro de si. Até no filme você vê isso, quando a personagem principal, ela cede e ela vai atrás de um tratamento terapêutico, é quando ela começa a ver questões da sua vida de uma forma muito mais clara. É quando ela começa a aprender a lidar também com seus próprios sentimentos, para que ela consiga, enfim, sair daquela clínica psiquiátrica. Então isso é muito importante, não pode ser de forma alguma anulado. Porém, um tratamento terapêutico ele pode ser um pouco complicado, pode ser um pouco conturbado da pessoa querer ir até ele, porque normalmente pessoas que têm a síndrome, elas não creem que tem essa síndrome, acredita que é apenas algo comum, que todas as pessoas sentem essas coisas, que é algo normal, amor é amor, sentimento é sentimento, então isso todas as pessoas têm, ou as outras pessoas fingem, mas ela demonstra tudo que ela sente. Então é mais complicado admitir que há um problema ali psicológico que precisa ser tratado. Então quando elas buscam terapias, normalmente é por outra terceira questão. Por exemplo, ela terminou um relacionamento, está muito mal com aquilo, então ela vai procurar uma ajuda psicológica para tratar daquele trauma ali que ficou do relacionamento, e não para tratar a síndrome de borderline, porque normalmente as pessoas nem sabem que possuem. Aí é que o terapeuta vai ter todo o cuidado de analisar de acordo com os sintomas que a pessoa vai contando para ele, se realmente aquilo se enquadra na síndrome. E é muito importante que a pessoa tenha o diagnóstico para que ele seja tratado de forma correta. E também, gente, como eu falei para vocês, pacientes como esse também tendem a idealizar as outras pessoas, e isso vai ocorrer também normalmente com o psicólogo. Ele vai idealizar que aquele psicólogo vai ser o salvador dele, e quando ele tiver qualquer problema ali aparente estando na terapia, ele pode ter aquele outro sentimento negativo intenso, dizendo que não, isso não serve pra nada, então eu vou deixar. Não pode ser uma montanha russa ali na terapia de tá tudo bem, depois eu odeio meu psicólogo, ai meu Deus, eu amo ele, depois eu não amo mais. Então realmente, assim como o profissional precisa estar extremamente capacitado para lidar com esse tipo
de situações também o paciente precisa começar a querer, a enxergar que ele precisa de ajuda e ter paciência para lidar com esses conflitos que existem dentro dele. Outra coisa também muito interessante para trazer aqui para vocês é que a autora do livro, a Ana Barbosa, que escreveu Mentes que Amam Demais, O Jeito Borderline de Ser, é que ela fala que todos nós sabemos de uma certa forma como é ter esse traço de borderline, como por exemplo quando nós nos apaixonamos. Quando nós apaixonamos, aquele primeiro momento é uma forma muito intensa, é aquele amor que nós sentimos, então nós podemos sentir um pouco na pele como uma pessoa que tem borderline se sente, mas a diferença de uma pessoa que não tem a síndrome para que tenha, porque sempre vai ser daquele jeito, sempre vai agir de uma forma muito intensa, muito impulsiva. Ela cita também no livro diversos atores que possuem a síndrome, e ela até fala também que os melhores atores têm essa síndrome porque eles se entregam ao papel. Pessoas que têm borderline têm essa característica que é muito marcante de se entregarem para tudo aquilo que fazem, de serem 100% em todas as coisas que sentem, em todas as coisas que pensam, em todas as coisas que faz. E outra figura muito famosa que tinha a síndrome era a Amy Winehouse. Então, se você acompanhou um pouco da história dessa cantora extremamente famosa, extremamente talentosa, você vai ver alguns traços bem marcantes ali acontecendo na vida dela. Então é isso, gente. Esse foi o transtorno de hoje, ou a síndrome de hoje. Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários o que vocês acharam. Se vocês em algum momento viram esse vídeo e, meu Deus, isso combina muito comigo, ou se você conhece alguém que é diagnosticado, ou se até você mesmo é diagnosticado e quer deixar aqui nos comentários alguma experiência, vai ser muito legal compartilhar isso com a gente também. Se você já viu o filme, o que foi que você achou desse filme, que é um filme que traz muitas questões psicológicas ali importantes também. Eu agradeço você por ter assistido até o final. Não esquece de deixar o like e compartilhar esse vídeo com seus amigos para que mais pessoas conheçam e quem sabe até você ajude uma pessoa que se enquadra nesses sintomas a procurar ajuda também. Então valeu, muito obrigada, até o próximo vídeo, valeu e tchau, tchau.